do Você Saúde dessa semana com um tema muito especial. Dia 2 de abril é o dia da conscientização sobre o autismo. E eu tô de azul referente mesmo à data, né? É essa cor escolhida porque o autismo, ele atinge mais meninos do que meninas, né, doutora? Sim. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Boa tarde. Sim, a gente tem uma incidência maior entre os meninos. E já se sabe por quê? Não exatamente. A gente sabe por perceber nos estudos, né? A incidência é muito maior entre os meninos. E a gente vê também no consultório, quando a gente vai recebendo os pacientes, as famílias muitas vezes vão recebendo seus próprios diagnósticos. Então é muito comum. Eu vejo pais percebendo-se com traços autistas com mais frequência do que mães percebendo-se com traços, né? Então a gente vê sim essa prevalência maior entre os meninos. Vamos começar então, doutora Cíntia, explicando exatamente o que é o transtorno do espectro autista. Sim, o transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que a criança nasce com aquele... Não desenvolve, ela nasce. Não desenvolve, ela nasce. E à medida em que ela se desenvolve, os comportamentos vão ficando mais evidentes. Mas ela nasceu com aquela dificuldade. E que dificuldade é essa? É a dificuldade da reciprocidade social. É a dificuldade da troca da socialização. Então, da leitura da afetividade sua e dos outros. A leitura do ambiente, né? Você inferir que um ambiente está numa situação de tensão, né? Ou que aquele ambiente é favorável para você. Isso é leitura de ambiente, isso é reciprocidade social. O cerne do espectro autista está na não reciprocidade social, que se dá tanto na linguagem, né? Na comunicação, quanto nessa interpretação, que é o aspecto cognitivo. E aí a gente tem crianças do espectro que também fazem fenômenos motores, né? Então, fazem movimentos. Isso é o clássico do autismo, né? A visão mais clássica que se tem do autista, aquela visão da criança se balançando ou rodopiando, inquieta, né? Isso não é regra, é comum, mas não é regra. A regra é a reciprocidade, a regra é a dificuldade na cognição social. A questão motora pode ou não aparecer, embora seja comum. Né? E tem crianças também que têm um padrão de inflexibilidade, então eles têm mais dificuldade com mudanças, né? Com alteração de rotina, com novidades na família, né? Então isso também pode acontecer, não é uma regra para todos. O transtorno espectro autista é um transtorno de cognição social. Então ele pode afetar algumas áreas, mas não necessariamente todas essas que você citou agora. Pode ser algumas delas, de repente. A social, a questão motora, a psicológica. Isso. O aspecto da reciprocidade social vai estar presente em todos. Tá. Uns com maior gravidade, outros com menor gravidade. Essa reciprocidade social seria uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Crianças, adultos, indiferente. Isso. Que não é só a dificuldade de receber ou dar abraço, né? Não é disso. É dessa leitura mental do ambiente, é fazer na mente a teoria e a apreensão das relações sociais. Então, em como eu vou me colocar, qual é o melhor comportamento para aquela situação, né? Qual é o comportamento disfuncional, saber perceber os seus próprios sentimentos, porque eles sentem, mas como que eu vou delinear esse sentimento, né? Muitas vezes crianças autistas que sentem dor ficam agitadas, podem ficar agressivas, porque não sabem delinear essa dor a ponto de saber pedir ajuda. Então isso traz para elas uma irritação, uma irritabilidade. Então essa reciprocidade social, ela fala disso, né? Dessa leitura mental do ambiente, de si e dos outros. Você citou ali a questão do abraço, né? Eu já ouvi muita gente falar de que o autista ele não gosta de ser tocado. Isso é verdade? Nem sempre. E às vezes é uma dificuldade que quando eu recebo crianças que não têm a reticência ao toque, é muito difícil falar para a família de que essa criança é autista, porque é muito... Cria uma imagem na cabeça, né? Uma coisa cultural a gente cria. Parece como eles fossem... Os autistas são pessoas aversivas, não necessariamente.
Muitas vezes eles não gostam do toque, mas não porque não gostem de carinho, por não compreenderem que aquele toque é um carinho, né? É como se fosse invasivo. A sensação, a percepção sensorial do tato nem sempre é bem-vinda. Então tem crianças que não gostam, mas tem crianças que abraçam. Inclusive tem crianças que, por não fazerem essa percepção do ambiente, são até dadas demais e aí não oferecem resistência a ninguém e se expõem a risco. Né? E aí a criança vai com o outro e como se todos fossem muito familiares. Na verdade, ela não diferencia o familiar do não familiar. Então, essa leitura passa por isso. Não necessariamente a criança vai ser aversiva ao carinho. Da mesma forma, a agressividade, né? Como você falou, em algumas ocasiões que ela se sentir ameaçada ou não entende o que está acontecendo ao redor dela, ela pode ficar um pouco mais agressiva. Pode. E não porque ela é má. É um instinto de defesa, né? Aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não apreendo, eu tento deixar longe de mim. Então, às vezes, a criança faz isso e faz comportamentos violentos até. Então, tem criança que se bate, né? Tem criança que bate a própria cabeça, tem criança que se morde com violência. E, na verdade, ela está expressando outra situação. Às vezes está com dor de barriga, às vezes está com dor no ouvido, às vezes está insegura porque chegou uma pessoa nova em casa, né? Um familiar novo que agora mora. E aí desencadeia esse padrão comportamental. Então é muito importante que a criança que tem o espectro autista viva uma rotina. Sim, muito importante. Na verdade, Ana, todos nós temos... É saudável, rotina, né? A rotina é saudável. Eu sou uma defensora das rotinas, criança principalmente. As crianças do espectro autista se favorecem ainda mais com a rotina, porque a rotina oferece para elas uma estrutura externa que as ajuda a organizar internamente o seu dia a dia. Essa dificuldade da organização interna, ela pode ser minimizada quando eu tenho estrutura externa. E daí eu tenho uma concatenação de fatos, né? Eu tomo banho, almoço, vou para a escola. Então, é uma concatenação de fatos. Diminui a resistência da criança para ir à escola, né? Para dormir, né? Ter rotina para dormir. A rotina para eles ajuda muito, favorece a instabilidade emocional a diminuir. Então, quando tem crianças que, quando quebra a rotina, elas ficam muito agitadas. Muito inquietas. Né? A gente também tem que trabalhar isso com eles, né? Até porque, às vezes, a rotina não pode ser seguida irrestritamente. Ela ajuda, mas eu também preciso ajudar a criança a dar conta das mudanças. Doutora Cíntia, eu estava buscando dados e eu vi que no Brasil existem cerca de 2 milhões de pessoas com TEA, né? O que acontece? Os casos estão aumentando ou hoje se aproxima mais um diagnóstico, por exemplo, que antigamente não existia? E se estão aumentando, o que está fazendo com que esses casos aumentem? Sim, a gente tem mais facilidade diagnóstica. Melhorou muito o acesso ao diagnóstico, né? Hoje o próprio Serviço Único de Saúde tem profissionais que fazem essa abordagem, essa apreensão inicial. O alerta, né, dos profissionais de educação está maior, então essas crianças são encaminhadas mais, o nosso diagnóstico, a aptidão de diagnóstico aumentou. A gente também vê um aumento na incidência por si, isso é um questionamento. Está aumentando porque eu diagnostico mais ou porque de fato está acontecendo alguma coisa, mais diagnósticos, né? Então tem fatores que são levantados, são questionados, mas não conclusivos, né? Ultimamente se falou muito do glifosato, né? Já se levantou a bandeira das vacinas também, que criam autismo. Foi provado alguma coisa até hoje? Sobre as vacinas, não. Na verdade, as vacinas não só não é comprovado, como é refutado em estudo. Então, tem estudo mostrando que não aumenta a incidência de espectro autista, né? E aí tem suposições que são inconclusivas. O glifosato, ele entra numa outra série de substâncias, né? Que tem as questões dos conservantes, né? Dos açúcares, e que são perguntas. São hipóteses, não tem estudo conclusivo, né? A gente sabe, algumas questões são conclusivas, né? A gente sabe que ter
quadro de espectro autista na família, aumenta a chance. Eu ia te Isso é perguntar, conclusivo. né? O que se sabe hoje de causas do autismo? De causas, né? A gente fala mais em fator de risco. O que aumenta a chance? Ter um paciente autista na família aumenta a chance de ter outro caso na família. Sim, né? A idade avançada de gerar um filho do pai, não só da mãe, né? Na verdade, a gente vê a associação com a idade paterna no espectro autista. Então, aumenta a chance, não quer dizer que vai ter, aumenta a chance. Né? Uso de determinadas medicações na gravidez, que é inconclusivo, porque a gente não pode testar, eu não posso oferecer uma medicação para gestante para ver se o filho dela vai desenvolver autismo. Então, tem medicações que a gente só usa se não tiver outra forma de tratamento. Então, é importante as pessoas pararem de se automedicar tanto, né? Principalmente as gestantes, né? É um perigo. Tem, porque a gente não pode fazer estudos oferecendo medicações de risco, seria antiético, né? A gente sabe que a vida moderna, a vida em capitais, isso também aumenta a chance de ter um transtorno espectro autista, nascimentos pré-termos extremos, bebês que nascem muito, muito prematuros, e hoje a medicina consegue dar sobrevida para eles, isso é bom, mas a gente também percebe que a incidência de espectro autista nesses bebês é maior que na população geral. Então tem fatores, mas de modo geral a gente não consegue dizer essa a causa, isso não. Tem doenças que se associam mais, como por exemplo neurofibromatose, né? Que é uma doença neurológica, tem maior incidência de espectro autista, né? Os meninos com síndrome do X frágil. Então, tem situações que aumentam a chance, mas tem situações que não. Vacina é uma delas. Vacinem-se. Não tenham medo, vacinem os filhos. É importante, né? Doutora, a criança, né, a partir de que idade esse diagnóstico exato do autismo ele já pode ser feito? Sim. A gente tem a maior incidência de diagnósticos ali para o 4º ano de vida. Não quer dizer que antes disso não possa ser feito. Pode, mas eu preciso de um olhar mais habilitado para perceber. Então, hoje nós temos ambulatórios que fazem avaliação de bebês com 6, 7 meses. Porque a criança nessa idade, ela já manifesta comportamentos sociais. Então, a gente já consegue tirar indícios, né, que dizem você acha que vai ter um transtorno ou não. A maior parte vai ser diagnosticada ali no 4º ano de vida, porque é uma idade em que a gente, até o leigo já percebe. A criança não brinca, a criança fica mais sozinha. E é uma idade que está indo para a escola. Está indo para a escola, e a escola também já alerta. Mas a gente pode perceber ali desde o 1º ano de vida um olhar atento, né? Um olhar que está treinado, um olhar habilitado. Então, se tem suspeita, leva para avaliação. É melhor levar para avaliação e lidar com o medo de levar do que retardar uma avaliação e ter que enfrentá-la 3, 4 anos depois. Por quê? Quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo o tratamento. Quanto mais cedo o tratamento, melhor a resposta para o paciente. Tem cura? Cura não. Não temos cura. Temos tratamento. O que é o tratamento? O tratamento é habilitar o paciente a fazer essa reciprocidade social. Então eu vou ensinar o meu pequeno, a minha criança, o meu adolescente, a fazer a leitura do ambiente, a fazer a leitura de si, a leitura dos outros, a nomear, a perceber, a delinear. Então quanto menor, melhor. Porque o cérebro tem mais plasticidade e mais aptidão de generalização do que ele aprende. E a gente vê crianças e adultos que foram trabalhados pequenininhos e que muitas vezes as outras pessoas falam, não, mas você não é autista. E por quê? Porque foi bem trabalhado, né? Então a criança consegue superar essas dificuldades. Por isso, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Mas cura não. Essas promessas de cura, elas são um desserviço, porque alimentam a esperança das pessoas. E na mesma proporção em que a esperança vai lá em cima, a frustração vem quando não alcança aquela promessa. A ciência não tem condições de curar hoje o autismo. Então eu falo com os pacientes, pés no chão para tratamento, né? A gente tem que ter expectativa real.
e ter metas altas. Eu quero o melhor para o meu paciente, mas eu preciso manter o meu pé no chão, saber o que eu preciso, o que é que eu vou trabalhar, qual é a prescrição, qual a terapia, né? Qual a intervenção. A criança autista tratada, que adolescente e adulto ela será? Será um adolescente que vai expressar melhor seu potencial, né? É uma pergunta difícil, porque a existência não se contém. Eu não posso dar prognósticos para a existência humana, mas eu posso favorecê-la. Então, se eu levo uma criança para um tratamento, eu dou para ela condições de expressar melhor o que ela tem de aptidão. Que cada um nasce com a sua, eu nasci com as minhas, você com as suas, cada um tem suas aptidões. E se essas aptidões podem ser expressadas, melhora a minha autonomia, melhora a minha satisfação comigo mesmo, com os outros, né, com as questões de vida. Tá? O objetivo do tratamento é esse, é oferecer possibilidade de aptidões. Então eu vou oferecer para a criança, para o adolescente, a possibilidade de expressar o melhor que ele pode. E pensando em autonomia. E é uma melhora inestimável na qualidade de vida, né, doutora? Sim, para a família, para o paciente, né? Os pais têm a maior angústia dos pais, como vai ser quando for adulto? Essa é uma angústia enorme. Eu não posso dizer da vida adulta se eu não trabalho a infância. Então, para eu pensar que esse indivíduo será autônomo na vida adulta, eu preciso trabalhar na infância a aptidão de reconhecer dor, de reconhecer fome, de saber pedir ajuda, de saber se vestir, se trocar, né, fazer as atividades de vida diária por conta própria. E aí eu posso pensar em autonomia na vida adulta. Quando ele, pequenininho, fez as suas atividades de autonomia de pequenininho. Então, por isso é importante começar a intervir cedo, precocemente. O que a gente pode dizer para os pais, como você estava falando antes, né, levem para fazer um tratamento, um diagnóstico. Eu já vi mães assim, se negando. Não, que meu filho não tem problema, é só uma fase e tal, né? E depois acaba piorando. Essa questão de realmente enfrentar. Né? A gente, como você disse hoje, o diagnóstico ele está muito mais moderno, as condições de tratamento, enfim, medicação existem para devolver essa autonomia, essa qualidade de vida para a criança, mas na contrapartida eu ainda vejo pais receosos de assumirem que o filho pode ter algum tipo de transtorno. O que a gente pode falar para esses pais? Porque é um sofrimento, né? É muito difícil enquanto pai e mãe admitir que o filho tem uma dificuldade que ultrapassa a dificuldade de ter uma boa coordenação motora ou de fazer uma manobra com a bicicleta. Não, uma dificuldade que é mais existencial, que é mais crucial. Por que nós temos dificuldade? Porque a gente imagina o sofrimento lá na frente do filho. E a sensação que se dá é que enquanto eu não falo sobre isso, eu não preciso lidar com isso. Por outro lado, enquanto eu não falo sobre isso, eu não estou oferecendo nada, nenhuma abordagem, nenhuma ferramenta para de fato fazer com que aquela situação não prejudique o meu filho no futuro. Então, de tanto evitar, de tanto ter medo do futuro, eu acabo contribuindo para que ele seja difícil. É muito importante a gente ter a coragem de enfrentar os nossos próprios medos e levar o filho para uma avaliação profissional. Se o pai e uma mãe percebem sinais, a prof falou, alguém da sua igreja, alguém da sua comunidade, várias pessoas, e muitas vezes nós, enquanto pais e mães, ficamos com aquela pulguinha atrás da orelha que a gente não quer ouvir. E aí a gente ignora. Mas se eu paro de ignorar e encontro coragem para ouvi-la e peço uma opinião especializada, eu estou dando ao meu filho a oportunidade de receber ajuda o mais rápido possível e também estou me dando a oportunidade de ouvir, não se trata disso, se trata de outra coisa e direcionar a intervenção. Tem crianças que não falam e hoje, até por conta das campanhas, né, amanhã é um dia importante, então você vê na TV, no rádio, as pessoas panfletam na rua, se fala muito sobre autismo. E aí, quando eu vejo uma criança que não fala, a primeira hipótese que as pessoas me trazem é autismo. Mas existem tantas razões para uma criança não falar.
E essa criança, dependendo da razão, ela vai ter determinado tratamento. Então a importância de direcionar a intervenção, não apenas de enfrentar o medo, mas de direcionar ajuda para a criança. Então enfrentem os seus medos. O amor, ele fortalece a coragem, né? Então o amor que protege é o amor que também cuida. E para cuidar, a gente precisa se movimentar. Procurem ajuda. Porque fazer de conta que não existe não vai fazer o problema sumir. Pelo contrário, né? Reforça o problema. Doutora, o autismo, a pessoa que tem, né, o autismo, ela desenvolve outros transtornos? Pode desenvolver ou ela vai desenvolver? Sim. Ou não? Como é que funciona? Pode. A gente sabe, por exemplo, que pacientes do espectro autista têm uma incidência muito maior de apraxia de fala, que é um transtorno fonoaudiológico, de dispraxia de fala. Então, eles podem ter outros problemas que andam de mão dada, né? Eles chamam comorbidades. Isso. Podem fazer sintomas depressivos, podem fazer sintomas ansiosos, né? Então a importância também do acompanhamento médico é estar de olho em outras situações, porque eles não são blindados de outros problemas. Estão suscetíveis como todos nós estamos, para alguns até mais suscetíveis, e com a dificuldade de falar sobre isso, né? De identificar. Então é muito importante estar acompanhando esse paciente, não ignorar, né? Entender que ele fica ansioso, ele sente medo, ele fica inseguro, ele sente alegria, como todos nós, com dificuldade de delinear, de nomear, de trocar essas emoções, mas estão ali. Então elas precisam de cuidado, precisam de amparo, como todos nós. Doutora, você fala muito também, né, dessa cultura popular de que o autista ele vive num mundo próprio, num mundo só dele, que ele é fechado naquele mundinho. Isso é mito ou é verdade? Isso não é verdade. O autista, ele tem uma tendência a voltar-se mais para si, em função da dificuldade da reciprocidade. Não significa que ele não seja afetado, que ele não seja abalado pelas coisas que acontecem ao redor dele e que ele não ligue para as coisas que acontecem ao redor. Eles sentem tanto coisas positivas quanto negativas, isso mexe com eles, e eles também têm a aptidão de interferir no ambiente, mas talvez de um modo não organizado, como a maior parte de nós. Então as terapias vão ensiná-los a fazer isso de um modo melhor. Mas eles estão integrados, eles têm que ser considerados, né? A família não pode tomar uma decisão sem pensar naquela criança porque ela é autista, tanto faz para ela. Não. Ela é um indivíduo. Pelo contrário, ela é muito mais frágil e vai sentir muito mais as mudanças. Então ele tem que ser considerado enquanto indivíduo, enquanto ser existencial. Não pode ser ignorado, como se não quisesse, tem que ser incluso. E é a base da inclusão. A inclusão, ela começa antes da força da lei. A inclusão começa em mim quando eu entendo que aquele indivíduo é tão importante existencialmente quanto eu, que ele tem as dificuldades e eu tenho outras, e que eu preciso considerá-las como eu gosto que considerem as minhas. Daí eu começo a promover inclusão, né, em todas as esferas, antes da lei vir e me obrigar a incluir. Bom, doutora Cíntia, nosso tempo está terminando, mas para a gente encerrar, eu gostaria realmente de falar sobre a inclusão. Para quem está nos assistindo, né, eu acho que hoje em dia todo mundo conhece uma criança que tem, ou tem na escola do seu filho, ou você tem na sua família, ou seu próprio filho, enfim. Mas para quem convive com uma criança autista que não é da família, digamos, é um amiguinho da escola, né, um conhecido, que dicas que a gente pode dar de como conviver, de como lidar para que essa criança realmente ela se sinta inclusa? Vou te dar um exemplo, Ana. Você falou de escola, isso é muito comum. A escola vai fazer um passeio, aquela turma vai para o zoológico, vai o bilhetinho para todas as crianças da turma, menos para a criança autista. Por que não mandar o bilhete para a criança autista? Porque ela pode ter um acesso de raiva, porque ela pode sair correndo? Pode, mas ela pode também desfrutar. Então, manda o bilhete.
ouça do pai, ouça da mãe. De repente a terapeuta vai acompanhar, né? Não, começa por não excluir. Parece uma bobagem, mas começa por não excluir. Começa por enviar o convite para todos. Envia para o coleguinha autista. Envia para todos. Por que não convidar? Começa por olhar para aquela crise de raiva sem dizer, é porque é autista. Não, é uma criança que está tendo dificuldade com o sentimento naquele momento. Então, não aponte o dedo. Os filhos de todos, em algum momento, deram uma birra, deram uma crise de raiva. Quem nunca, né? Então, a gente precisa quebrar o nosso olhar. Olhar com carinho, olhar com aceitação, olhar com continência, ter paciência, ouvir os pais. Pergunta para os pais, olha, eu quero fazer uma reunião lá em casa com os coleguinhas, eu queria que seu filho fosse. O que você acha? Pede a opinião dos pais, de repente pede para aquele pai ir junto para mediar, converse com seu filho em casa. É muito importante, ensina seu filho os a pais ter mais paciência, né? A entender por que aquele coleguinha ainda não responde pelo nome e não fazer piada com o coleguinha, não fazer uma brincadeira desagradável, mas entender que o coleguinha não atende ao nome porque ele ainda não compreendeu a importância e aquele é o nome dele. Então você pode ajudá-lo a aprender. Eu falo assim com o meu pequeno, ele tem um coleguinha autista na turma, o meu pequeno de 5 anos. E daí eu falo com ele, você pode ensinar o seu coleguinha como você já aprendeu a responder pelo seu nome. Então, se ele não responder, olha no olhinho dele e fala de novo com paciência. Ajuda o seu coleguinha a entender. Para não ensinar o meu filho a deixa pra lá, porque aí eu estou promovendo uma separação das crianças e já tirar ali a oportunidade da piadinha, da brincadeira, porque é sério. É sério, porque o outro vai entender que ele está sendo alvo de algo desagradável. E ele vai ficar ferido. A gente precisa ensinar a criança. As crianças, de modo geral, são inclusivas. A gente que olha diferente e a gente ensina os comportamentos, né? Mas as crianças pequenininhas, elas estão ali brincando e elas estão dividindo. Não tem essa percepção, e tomando brinquedo uma da outra, e tudo acontecendo. Aí a gente vai adulto, põe a mão e mexe com tudo. Faz uma casquinha, não vamos botar a mão. Não. Eu acho que com paciência e empatia a gente vai longe, né, doutora? Simpatia. Muito. Obrigada, tá? Mais uma vez, infelizmente o nosso tempo é curto, mas já quero deixar o convite pra gente gravar outros programas sobre outros temas, porque é um poço de conhecimento. É uma honra sempre te entrevistar. Obrigada, tá? Mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço carinho, agradeço sua alegria, agradeço a oportunidade de falar de temas, né? De falar de outras formas, né? Que atingem de fato as famílias. A gente precisa levar informação de qualidade. Tá aqui, ó. Doutora Cíntia, psiquiatra da infância e adolescência. E olha só, você pode acompanhar, né, o Você Saúde pelas nossas redes sociais. Baixe também nosso aplicativo Fala Litoral TV Web e acompanhe a nossa programação. A gente volta na próxima semana. Até lá!